eu sou a Cássio, sou psicólogo, neuropsicólogo, e a gente está começando o segundo episódio do nosso Foco Total. O Foco Total é um programa para pessoas que são TDAH, que conhecem pessoas com TDAH e querem aprender a lidar com elas, e também que estão em dúvida se são TDAH ou não. Nosso programa é para uma gama abrangente de pessoas. Esse programa é realizado pela Premium Essential Kitchen. A Premium é uma empresa de comida empresarial, um restaurante de restaurantes empresariais, que existem mais de 170 restaurantes e mais de 7 estados. Tá faltando um aqui em Sergipe, viu, Premium? Mas vem ser Premium com a gente. E se você quiser mais informações sobre a Premium, você pode entrar no site somospremium.com.br. Semana passada eu não fiz esse começo, né? Então, no segundo, a gente já está melhorando, né, Premium? Hoje, eu fiquei pensando, eu acho que hoje a abertura musical do programa deveria ser aquela da Grande Família. Porque hoje estão aqui conosco os maiores especialistas em TDAH que eu pude encontrar, né? O Dr. Eric, neurologista, semana passada, eu vou pedir desculpa ao Dr. Eric, mas aqui, Dr. Eric, nós estamos com a nata da nata, todos eles especialistas em TDAH, porque todos nós aqui somos TDAH. Nenhum deles é médico ou psiquiatra, mas eles têm TDAH. E eu acho que é isso que vai fazer a grande diferença do nosso programa hoje. Deixa eu apresentar eles rapidinho para vocês. O Vinícius está aqui. Vinícius é meu cliente. Ele é engenheiro de software na XP Investimentos. Ali tem a Priscila, que é advogada e funcionária pública, né? Mãe de autista, tia de autista, filha de autista. A neurodivergência bateu lá, assim, total, né, na sua casa. Bateu na porta e disse, vou entrar mesmo. E a gente tem aqui o Rafael. O Rafael tem 11 anos e o Rafael é meu filho, que também tem TDAH. E a gente vai falar sobre mitos e verdades do TDAH, vai discutir um pouquinho sobre isso, tá certo? Fala um pouquinho de vocês, vamos conversar aqui com o Vinícius, depois a Priscila, depois o Rafael, da experiência de vocês do diagnóstico de TDAH. Como é que começa essa história aí, só para a gente ir dando um contorno. Quem quer começar? Eu posso começar. Vamos lá? Então, eu comecei com crise de ansiedade, assim, que eu sempre tive, né? Desde criança, eu era um pouco ansioso, hiperativo até demais, né? Mas a gente acha que é dele, né? Bem normal, né? As pessoas serem hiperativas. Então, acabei que passou toda a minha infância sendo aquela pessoa que, tipo, ele é muito ansioso, ele é muito hiperativo, mas nunca tinha pensado em procurar um psicólogo, um psiquiatra para tentar ver algum diagnóstico de qualquer provável transtorno. E aí, o que acontece? Isso começou a afetar, né, a questão da vida mesmo, no dia a dia, e chegou a um certo ponto que eu comecei a perceber, né, que isso não era normal, né, estava afetando até demais, e por mais que seja nosso, vamos tentar entender, né? Eu sempre fui muito de buscar autoconhecimento, que eu acho que é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem. E aí, acabou que eu corri atrás, né, de entender o que estava acontecendo, comecei a pesquisar na internet para lá, para cá, né, e mesmo assim ainda não chegava a nenhum ponto, né? Porque eu não tinha ido para um profissional que poderia até apontar para mim, né, o que poderia ser. E aí eu fiz um intercâmbio para a Letônia, sim, é um país completamente aleatório, mas eu fiz um intercâmbio para a Letônia. E coisas assim, particularmente de TDAH, né? Vou fazer um intercâmbio, vou para onde? Inglaterra? Não. Estados Unidos? Não. Letônia. O pior é que assim, era a única opção, eu não posso nem dizer que foi a escolha minha, tá? Aí eu cheguei lá e assim, por estar num local completamente diferente, entre aspas, hostil, né, pelo simples fato que a temperatura era completamente diferente da nossa, cultura, tudo. Eu, na primeira noite da chegada, assim, eu estava com o corpo muito cansado, não tinha dormido, mais de 40 horas de viagem sem dormir, que eu não consigo dormir no voo, né? E eu cheguei lá e, assim, bateu uma crise que eu acho que foi a pior da minha vida até hoje. Que eu disse, eu vou morrer, hoje eu morro. E eu vou morrer na Letônia. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, o pior lugar que eu posso morrer é aqui, entendeu? Longe da família, entendeu? Eu fiquei numa preocupação. Desculpa aí, Vinícius. Sério, não. Mas tem que ser engraçado. É engraçado mesmo, né, se a gente for pensar. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Eu tava assim, minha crise era pelo simples fato que eu tava completamente longe de tudo, com outra língua, com clima diferente. Por mais que eu tivesse me preparado muito, eu não sabia o que fazer. Então, basicamente, o TDAH ele apareceu disfarçado de ansiedade. Sim, com certeza, muito. Hiperatividade também. Hiperatividade. Sim. E ansiedade. Então, ele apareceu disfarçado
E aí, depois você procurou um profissional, né? Sim, aí disso eu segui, né? Procurei um profissional. E aí, na verdade, eu tive uma consulta com uma psicóloga de minha namorada, que normalmente ela não pode me atender por ser, né, de grupos próximos, mas como era um caso extremo, né? Minha namorada disse, eu vou falar com ela para ela falar com você, só para trocar uma ideia. E foi muito engraçado, porque a gente bateu um papo, eu tava lá já, né? Já tava um pouco melhor, né? Que foi no dia seguinte. E ela disse, Vinícius, pesquise sobre TDAH. Ela plantou aquela semente, sabe? Assim, na primeira consulta. Foi lá e plantou aquela semente. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu botava TDAH no Google e aparecia minha foto lá, Vinícius, na foto. Porque aí eu comecei a perceber que todos os sintomas batiam. E Vinícius é meu cliente de terapia. A gente se encontrou... É a primeira vez que a gente está se encontrando pessoalmente. Exatamente. A gente, né? Porque a gente se encontrou online, são as coisas da pandemia que deixou pra gente, né? E é novinho no diagnóstico, né, Vinícius? 15 dias aí. Tá tomando medicação mais ou menos há 15 dias, né? Exato, 15 dias. Priscila, fala um pouquinho de você e desse encontro aí também com o TDAH. Nossa, hoje, voltando, né, no tempo, aí eu começo a ver aquela menina que não conseguia completar nada do que começava, que arrumava 500 coisas e não terminava nenhuma, mas que era excelente aluna, não porque aprendia na escola, mas porque chegava em casa e tinha que ler, né? E aí, muito impulsiva, né, para falar. Minha impulsividade é na fala. Às vezes eu falo e me arrependo. A falta de filtro algumas vezes, né, que eu fui pulindo, né, porque eu não sabia o que era, mas eu tinha que ser educada. Então, aquele controle que, ao mesmo tempo, traz uma cobrança. Poxa, por que você não controla o tempo inteiro? Então, às vezes eu falava assim, falava alguma coisa, e aí ficava mal. Tive crises de depressão na adolescência. Eu tive crises de depressão na infância, na adolescência. Mas eu nunca imaginei que pudesse ser um transtorno, né? E aí, passados muitos anos, já casada, tive 3 filhos. Meu terceiro filho, né, teve o diagnóstico de TEA. E aí tudo mudou, né? Porque a gente começa a ler, e eu sou muito assim, tudo que vira um hiperfoco. Não, a Priscila, quando eu convidei ela para vir, ela disse, Cássio, eu queria ler um livro sobre TDAH, mas um livro... Porque eu fico lendo assim as coisas... Aí eu disse, eu mandei para ela logo o manual. Pá! Tome. Aprenda, mais de 1000 páginas. O manual, mais de 1000 páginas. Você quer? Mais de 1000? Mais de 1000. Eu não consigo ler, eu tenho um problema com leitura, tá? Eu não consigo parar para ler. Assim, por mais que eu goste de temas aleatórios. Sei lá, comecei teve a questão, até esse exemplo é até engraçado, né? Do submersível que implodiu, né? Pronto, eu comecei a pesquisar sobre submersíveis, sobre implosões, etc. Eu não quero ouvir isso, porque senão eu entro em hiperfoco e vou querer saber o submersível que explodiu. Pra você ver como são as coisas. Então, eu entro em hiperfoco em coisas eu não quero completamente ouvir isso, eu não quero ouvir isso. Então, Priscila... Então, mas eu amo ler, né? Então, para mim, e eu preciso, para eu aprender, eu preciso ler, né? E aí... Então, eu gosto de leituras, as minhas não são tão aleatórias, eu gosto dos clássicos e do que eu estou focada. Então, comecei com o diagnóstico do meu filho, as pessoas até achavam estranho. Mas você não está sofrendo, porque não me viam chorando, não me viam arrasada, porque eu criei um hiperfoco de que eu tinha que ajudar meu filho. Eu tinha que buscar o melhor tratamento, eu tinha que correr atrás, eu tinha que ir atrás dos direitos dele. E esse senso de justiça é meu desde sempre, talvez por isso me formei em Direito. Então, eu só li aquilo. E você sabia, só te cortando, aqui vai ter muitos cortes, a gente vai se cortar o tempo todo, normal. porque é uma característica do TDAH interromper os outros enquanto eles estão falando. Isso aí, eu sou craque. Eu também sou muito bom nisso. Então, veja, esse senso de justiça e essa empatia que o TDAH tem, ele é dopaminérgico. Porque todas as vezes que você recebe um elogio, todas as vezes que você faz uma coisa boa, ele solta um puffzinho de dopamina. Então, é natural a gente criar esse comportamento de ser uma pessoa empática, de buscar um senso de justiça, porque toda vez que a gente recebe um muito obrigado, que a gente vê uma pessoa feliz por algo que a gente fez, a gente recebe um pouquinho de dopamina no cérebro. Então, a gente vai acabando a montar o nosso comportamento a partir das necessidades neurológicas. É uma coisa até muito importante para ser dita e as pessoas precisam entender isso de pronto, que o TDAH não é um transtorno comportamental. Que a gente não pode dizer para a criança, por exemplo, na escola, menino, para de mexer a perna. Não vai parar de mexer a perna, porque é uma questão neurológica e não comportamental, né? E aí você começou a estudar para saber sobre, e como foi que deu esse estalo assim, TDAH, para mim? Então, do TDAH não foi ainda com o autismo do meu filho, né? Mas a minha filha,
aqui a do meio, ela é muito parecida comigo, inclusive fisicamente é a que mais parece. E aí eu comecei a ver umas dificuldades dela na escola, em relação a algumas matérias, em relação ao tempo que ela não consegue completar as atividades. E é uma menina extremamente inteligente, conversa sobre tudo, rápida. E as crises de ansiedade que ela começou a apresentar. Muitas crises de ansiedade. E aquilo me deixava angustiada porque eu nunca tive planejamento, eu nunca planejei o meu dia, eu nunca planejei a minha semana, e eu percebi que minha filha precisava que eu planejasse. Então, isso me tirou da minha zona de conforto, de uma forma extrema, porque quando eu vejo ela brincando, ela abrindo 10 coisas ao mesmo tempo, aquilo eu me enxergo. Quando eu vejo o quarto dela tão bagunçado como o meu era, eu me enxergo. Eu falei, gente, eu vou marcar minha avaliação junto com a dela. Que legal. Vocês Aí, foram juntos? Não, com outros profissionais diferentes. Infelizmente, a dela... Infelizmente ou felizmente, não sei, não fechou, mas eu ainda não entendo por que não fechou. A justificativa foi a falta de prejuízo. Aí eu até rebati. Como assim falta de prejuízo? É preciso que ela tenha prejuízo escolar para que... Entendeu? Porque eu não tive prejuízo escolar. Eu tive prejuízo assim, de atitude. Priscila, a gente já bateu no mito aqui. O mito é de que todo TDAH tem dificuldade de aprendizagem. Esse é um grande mito. Né? As pessoas acham que toda pessoa com TDAH, por conta da dificuldade de atenção, vai ter problema de aprendizagem. E não é verdade. Porque, veja, a aprendizagem ele é um fenômeno muito complexo, que existem outras funções cognitivas que também abarcam esse processo. Por exemplo, nós temos a atenção, claro, mas a gente tem a memória, a gente tem a inteligência, o raciocínio. Então, veja, eu posso ter uma baixa atenção, mas eu vou ter uma boa memória. E aí a professora não vai precisar dizer 2 vezes. Eu vou gravar aquilo com muita facilidade. Ou eu vou ser inteligente acima da média, que isso, inclusive, é uma condição dupla que pode acontecer com o TDAH. Eu vou ser inteligente acima da média. Aí o que vai acontecer comigo? Eu vou pegar as coisas com muito mais rapidez e facilidade. Então eu não vou ter prejuízo escolar, mas eu vou ter prejuízo. E veja, quando se fala do prejuízo, realmente é um critério, mas o prejuízo não é somente numa área, Priscila. Então, a pessoa que avalia precisa compreender as outras áreas. Por exemplo, essa criança é uma criança que tem muitos amigos, é uma criança sociável, tem muitos amigos, conversa com muita gente, mantém essas amizades. Essa criança, ela tem dificuldade de tolerar a frustração, ela tem dificuldade na autoimagem dela, ela tem problema com a autoimagem. Essa criança, ela gasta tempo com outras atividades que não o que ela deveria fazer. Essa criança consegue se organizar? É uma criança que consegue se organizar ou é uma criança que tem dificuldade de se organizar? Tudo isso já é prejuízo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma dificuldade de tolerância à frustração, meus pais vão conversar comigo e eu não consigo entender, eu quero naquela hora, isso é um prejuízo. Sim. Um grande prejuízo para a vida de alguém. Então, assim, e essa é uma dificuldade que às vezes acaba acontecendo nos profissionais de avaliação psicológica, porque eu não é para me orgulhar, mas é para me orgulhar mesmo. Porque, assim, ter TDAH, para mim, é uma condição sine qua non para trabalhar tanto em terapia quanto avaliação para a pessoa com TDAH. Porque eu vejo, às vezes, algumas coisas que outros profissionais não veem porque eu já passei por aquele caminho. Exato. Né? Então, você se encontrou assim. E você, Rafael? Como é que você se encontrou com o TDAH? Como é que ele bateu na sua porta? Foi um pouco inesperado, mas um pouco também notável, porque você já me vinha dizendo, então quando eu recebi o diagnóstico eu não fiquei muito surpreso, mas como... Rafael já se dispersou ali, né? Vai, Rafa. Mas como eu sempre tive falta de atenção, essas coisas assim, sempre foi meio óbvio, sabe? Que eu tinha também essas crises assim de pânico, para esse tipo de ansiedade, que eu não aguentava, eu ficava... É como se você tivesse eu não sei explicar direito, mas teve uma vez, eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu tinha uma prova para fazer essa prova normal mesmo assim, mas tinha uma coisa de mim que eu tava tão nervoso, parecia que minha mente não tinha nada
certo nela. Tava uma bagunça, parecia... Sabe quando você entra em um quarto e tá tudo assim, desorganizado, você não sabe... A gente sabe. O que fazer ali, onde começar, onde tentar saber o que tá ali. E, assim, e é uma coisa incontrolável, né? E assim, o papai de Rafael, né? que já tinha TDAH. Experiência aqui, né? Então, a gente começou a perceber que o Rafael, a gente dizia assim, Rafael, faça isso. E aí ele subia, porque a nossa casa tem 2 pisos, ele subia para o primeiro piso, e aí demorava. E a gente dizia, Rafael, isso. Aí esqueci, gente, o que eu ia fazer. Então, a gente começou a perceber. E outra coisa que a gente começou a perceber, e é interessante aqui que vocês estão trazendo, porque às vezes o TDAH, ele vem com algumas comorbidades. E o Rafael, por exemplo, ele começou a ter uma gagueira. E a gente levou ele na fonoaudióloga. E a fonoaudióloga fez os testes e disse, olha, a gagueira de Rafael não tem nada a ver com algo que seja funcional. É algo emocional. Então, a gente já começou a ver, começou a ter as crises de ansiedade, as dificuldades de aprender algumas coisas. E, diferente de nós 3 aqui, porque o meu tipo de TDAH é combinado, o Rafael tem um TDAH desatento. Ele tem um TDAH desatento, não é hiperativo, nem tão impulsivo. Ele pensa bem antes de responder e tal. Rafael mas ele é desatento. Essa é a questão do Rafa. A minha filha é exatamente assim, ela é desatenta. Ela perde com muita rapidez o foco do que tem que fazer. A gente fala Alice 500 vezes e ela não parece que não ouve. Isso é prejuízo. Isso é prejuízo. E é grande Por prejuízo. exemplo, o TDAH desatento perde coisas. É prejuízo. Ela sai de sandália, quando ela volta sem, e ela não lembra que saiu de sandália. As pessoas têm que trazer. Isso não acontece uma nem duas. Isso é prejuízo. Exato, assim. Toda hora. Então, toda hora que eu tô uma coisa, eu perco. Eu fico, não é possível não isso aqui. Eu tava com ele agora, sumiu. E onde é que tá? Aí você fica, meu Deus. Eu não lembro. Então, veja, isso é prejuízo. Então é isso. Eu não sou terapeuta, né? Não sou profissional Mas da área. Mas eu sou e eu digo. Mas eu me vejo Mas nela eu sou e eu acho digo. que o dela é até assim muito mais desatento que o meu. Ela tem uma dificuldade de planejamento maior do que o que eu tinha, é notório. E você não é, mas eu sou. E eu digo, uma criança que sai, que perde a sandália, quer dizer, é um prejuízo financeiro para os pais, inclusive, de ter que comprar outra sandália. Ainda bem que o pessoal devolve. É no condomínio, Alguém alguém devolve. devolve. Né? Então, veja, mas isso tudo é prejuízo. Eu não sei se a pessoa acha que o prejuízo tem que ser uma coisa notadamente assim, lá no fundo do poço, né? Então, talvez. eu quero até fazer uma parte, porque eu vi o podcast e super recomendo para todo mundo o primeiro episódio com o Dr. Eric. E eu fiquei muito encantada, assim, porque a gente sofre muito, principalmente aqui no nosso estado, em relação a esse desconhecimento. E isso serve para o autismo também. As pessoas acham que autismo é aquele autismo nível 3 de suporte. Quando vê um nível 1, tem que esperar fazer 8 anos para dar um diagnóstico que poderia ser dado aos 2. Isso. Né? Aos meses de vida ainda. Priscila, eu tenho tido o encontro. Eu costumo dizer assim, terapia é encontro. Sabe? A gente só faz terapia quando a gente se encontra, quando bate uma... Eu gosto muito do Moreno quando ele diz assim, que terapia, que um encontro terapêutico é isso. É eu tirar os meus olhos e colocar nos teus, e você tirar os seus e colocar nos meus, porque aí eu te vejo como você é e você me vê como eu sou. E a gente começa essa relação. Todos os meus clientes sabem que a terapia ela funciona assim, bem com muita tranquilidade, né? Eu compreendo que eles têm TDAH e eles me compreendem que eu tenho TDAH. Resumindo, se você esquecer de alguma coisa... Você sabe. Eu entendo que você esqueceu e faz sentido. Ontem aconteceu isso. Ele esqueceu de me passar a localização daqui. E ele me esqueceu de confirmar também que era hoje. Aí eu fui ver a conversa dele, e aí na conversa dele tinha lá que era hoje, porém, ele mandou um Ctrl-C, Ctrl-V do tema, só com a data. Aí eu disse... TDAH, totalmente entendível. Não vou julgá-lo. Não, eu tava conversando com a Priscila aqui, que a gente chegou e disse, olha, tem que chegar meia hora antes. A Priscila chegou e disse, olha, meia hora eu não consigo, 15 minutos. Aí eu tinha dito a você, chega pelo menos 15 minutos antes. Eu já sabia que não ia chegar assim. Não, a Priscila chegou antes, depois eu cheguei.
acho que 10 minutos antes. E aí o Vinícius me manda uma mensagem, Cássio, eu vou chegar em cima da hora. Mas vou chegar. Esse é o que importa. Isso é o que importa. A gente chega. A Mas gente o chega. pior é que o TDAH não verdade. tem noção de tempo. A gente não sabe. A gente acha que o tempo é girar em torno da gente. Verdade. Eu comecei a tomar banho 8h50. E eu demoro pra tomar banho, fazer coisa que eu gosto. Eu fico mais tempo no banho. Relaxando, né? Conta Olhando aquela assim. história, Rafa, do jogo que você tava jogando. É sobre. Você tava jogando Isso e é uma passou coisa do bem horário. normal, assim, que eu acho que até o Desimperativo tem, que é o hiperfoco. É uma coisa tão. É como se fosse uma. Tudo saísse, só pensa naquilo. Eu tava jogando mesmo assim, e aí eu falei, tá cedo, acho que eu vou, como eu tenho aula amanhã, eu vou jogar até uma certa hora, pronto. 11 horas, né? Você Até marcou. 11. Aí que é horário normal. Aí pronto, fiquei lá, até que assim, surgiu, eu acho que tem ideia que fazer, vou fazer um negócio aqui. Tô fazendo negócio, fazendo. Até que eu fui Olhou lá. a hora, Aí eu fiquei, "Oxi, acho que oração será? Eu peguei a 1h. foi embora, né? O doutor Eric falou uma coisa especial. Eu acho que no episódio passado, ele falou que não é déficit, é desbalanceamento de atenção. E é verdade, porque quando a gente entra em hiperfoco, a gente vai Tem uma mesmo. atenção absurda no que tá fazendo. Tem uma atenção Tudo apaga. Tudo apaga. Para tudo e a gente vai, né? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês acham que a medicação resolve tudo? Porque esse é um mito. Eu vou tomar a medicação e, puf, vai resolver tudo. O que vocês acham disso? Assim? Eu sei que vocês estão novinhos na medicação. O Rafa já tem um tempo mais. Mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano, né? Mas Tá todo mundo de Vevance aqui? Não. É Ritalina. É de Ah, Ritalina. você também Ritalina? Você já Ritalina. tomou a de hoje? Eu já tomei a de Eu hoje. também a minha já. Eu também. Então todo mundo já- aqui já está- drogado. Todo mundo, Drogas boas, gente. medicado. Então, tomar medicação resolve tudo? Não, Rafa. Eu Por quê? tenho Rafa certeza que já que tem um ano aí, que já é mais experiente que os meninos aqui. Depende muito da medicação. Eu tive experiência com a Ritalina, mas como tem duas. Tem a normal, que é de 10 miligramas, e tem a LA, que acho que é 15 e 20, né? Não, 10 miligramas também. Eu acho que foi diferente. A normal, eu tive ela parava. Ela tem um tempo melhor. Acho que depende muito do nível e do tipo, como o pai falou acho, no começo do podcast. E eu tive como melhor, e eu tomava, eu percebia que o efeito só ficava até um certo tempo, que é acho que o tempo de 2 horas, que é o tempo, 2, 3 horas, que é o tempo de 3 aulas que eu tomava para ir para a escola. E depois eu pensava que depois dessas 3 aulas eu despertava. Pronto, parecia que acabava. Tinha acabado. Acabou. Aí eu comecei a tomar a LA. A LA é uma dosagem mais forte, eu acho. Não, ela Mais longo, não? é mais longa a duração da duração dosagem. maior. Mas todo medicamento uma hora passa. E também uma coisa que é ruim é que, não sei se é com vocês, mas comigo, eu tenho meio que minha cabeça explode quando acaba o efeito. Eu fico cansado, eu chego em casa aqui, cabeça falar gigante. Nos primeiros meses, o Rafael chegava em casa assim, que ele estava tomando a Ritalina, ele chegava em casa, ele simplesmente desmaiava. Assim. Tinha dia que ele não jantava, porque ele chegava e Dormia. deitava na cama e dormia, e a gente só tirava o sapatinho e ele dormia mesmo, assim. Mas vocês, o que vocês acham? Medicação resolve tudo? Não. Pela minha experiência como mãe de autista, eu vejo que não, né? Meu filho toma remédio para diminuir a impulsividade e se ele não faz terapia, não adianta nada. Então, acredito que é a mesma coisa. Eu ainda não estou sentindo, né? Tenho um pouco tempo de medicação, mas tenho certeza de que ela não vai fazer milagre. Vai depender de todo... inclusive, eu fiz terapia a vida inteira. Eu faço terapia desde os 14 anos. Ninguém nunca percebeu, né, que eu pudesse. Então, para mim, foi muito... Assim, o diagnóstico ele me trouxe uma sensação de alívio, de perdão por várias coisas que eu fiz. Exato. Eu entendi. Né, aquilo ali me trouxe uma leveza, ao mesmo tempo que me trouxe muita tristeza. De não ter feito antes. Exatamente, de ninguém nunca ter visto. Né? Fazer terapia desde os 14, Ninguém nunca ter visto. É verdade. Né? E aí, isso me trouxe assim... E aí, assim, como eu já tenho esse viés ativista, isso me trouxe... Falei, cara, a gente precisa falar muito de TDAH. Porque deve ter muita gente sofrendo e passando pelo que eu passei, né? E totalmente, assim,
possível de ser tratado. Sim. Porque imagina se desde os 14 anos eu tratasse meu TDAH. Provavelmente você seria outra pessoa hoje. Não tenho dúvidas. Isso. E aí, e mais que isso, assim, eu falei, poxa, além tanto é que quando eu tive o diagnóstico, eu falei, agora eu não quero fazer a terapia que eu sempre fiz. Eu quero tratar o meu TDAH. Isso. Eu quero ter uma vida com qualidade de vida. Isso. Porque, assim, diagnóstico, eu sempre falo, diagnóstico abre portas, diagnóstico Libertador. é libertador. Quanto mais... E eu ouvi essa crítica, né, recentemente. Você gosta de CID. Eu falei, eu amo CID. Porque quando eu tenho um CID, eu sei o que eu tenho que tratar, Isso. aonde eu tenho que buscar, e os direitos, porque isso vem com direitos. Claro. Né? Hoje você tem uma lei, eu passei a semana toda passada postando a lei que fala do educando com TDAH e dislexia, né? E outros transtornos de aprendizagem, todos os direitos que tem. Então, se eu não tenho esse direito, se eu não tenho esse CID, eu não posso cobrar de uma escola. Isso. Exato. E olha, Priscila, você falou duas coisas assim que eu acho fundamentais. Primeiro, uma eu esqueci. Acabei esquecendo aqui agora. Mas normal. Não me deixe perder, por favor. Normal. Mas a outra que você falou, veja, os direitos na escola. Ninguém sabe, por exemplo, que inclusive no Enem, a pessoa com TDAH que chega e mostra o relatório médico, leva na hora da inscrição o relatório médico, ela tem 1 hora a mais no Enem para poder responder. Na escola também. No meu caso, ela pode, sabia? Porque eu faço mais rápido, é o contrário. Ela pode ter um ledor também, uma pessoa para ler. Pode ir para a sala prova. separada, diferenciada. Com Pode, menos... isso. E a prova também pode ser adaptada. Sim. Então, assim, existe uma questão... E lembrei outra coisa. Do subdiagnóstico, principalmente nas meninas. Sim. É um mito, por exemplo, achar que TDAH é um transtorno de meninos ou de homens. Ou que tem mais homens com TDAH do que mulheres. Não, a mulher ela é menos diagnosticada. Veja, que aqui o TDAH chegou por vias diferentes. Se apresentou como uma ansiedade, se apresentou, no meu caso, se apresentou como uma depressão crônica. Gente, eu tive uma depressão crônica que o Rafael chegou... O Rafael nasceu quando eu estava no topo dessa depressão. E aí, eu costumo dizer que foi o Rafa que me tirou de lá. Porque, veja, eu punha o Rafa aqui na barriga, eu não saía do quarto, eu não comia, eu não bebia, eu não cortava cabelo. Até tomar banho era difícil. E aí, o Rafa, quando nasceu, a Jane ia trabalhar, e eu colocava o Rafa aqui no peito, e eu ficava respirando como ele. Eu seguia a respiraçãozinha dele. Eu ficava respirando. Eu acho que respirar a respiração do Rafa me renovava. Não sei, na minha cabeça era o que acontecia, assim. Me renovava. E foi o Rafa que me deu condição de viver, sabe? De continuar vivendo. Mas é interessante que quando eu fui para o Eric, tinha a depressão e tinha uma ansiedadezinha batendo. E depois da Ritalina, não houve mais necessidade de tomar medicação para depressão. E a depressão... Resumindo, era o TDAH? Sumiu. Né? Resumindo, não era depressão em si, era o TDAH não tratado, né, que era o TDAH não tratado que fazia com que a comorbidade acontecesse. Então, assim, o remédio não resolve tudo. Priscila falou uma coisa importante, gente. Fazer terapia, e a gente estava conversando isso no começo, fazer terapia não é só... As pessoas dizem assim, a TCC é a melhor abordagem para tratar TCC. Tá. Mas não é só porque o psicólogo conhece TCC que vai ser a pessoa que vai tratar bem o TDAH. Porque o manejo é diferente. Sim. Muito diferente. A terapia precisa ser focada. Né? É muito diferente mesmo. Mas voltando para isso que a gente estava falando, né? Eu falei sobre... o remédio, né? A medicação. Você ia falar alguma coisa, você disse, tem uma coisa para falar que eu não esqueci. Assim, quando eu comecei, né, a pensar nessa questão de medicação, né, minha mãe, por sinal, é uma pessoa que, ela provavelmente tem TDAH, né, mas ela é daquele tipo de pessoa que ela não segue, sabe, essas coisas também, né. Então, imagino que ela tem um pouco de dificuldade com relação a isso. Então, ela fica preocupada por eu estar tomando medicação e é tarja preta, controlado, né. Mas, assim, eu costumo dizer que a medicação para o TDAH TDAH seria mais ou menos que, pensa assim, é como se eu sou uma pessoa diabética, né? Que toma insulina. Por quê? Eu faço essa comparação porque na minha cabeça faz muito sentido essa comparação. A insulina... É meu cliente, é meu cliente. A insulina, por mais que você tenha essas necessidades de tomar, né?
ela tem um período, né? Então significa que... E eu tenho que aliar isso à atividade física, eu tenho que aliar isso à alimentação. Então não é só a insulina que vai resolver meu problema, né? A insulina, ela é uma porta, né, para manter meus níveis glicêmicos no ponto correto. Você tem que empurrar pra pessoa andar. Exato. É um empurrãozinho, né, que ele precisa. Porém, ela tem um tempo de ativação. Então a gente sabe que tomando Venvance, qualquer outro tipo de Ritalina, etc., a gente tem um tempo que vai estar com essa medicação no sangue. É tanto que é muito engraçado, que eu imagino que eu tô tomando a medicação, né, tem pouco tempo, né, ainda não estou sentindo ainda muitos efeitos, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa alta, eu tenho um peso alto, então vai dependendo da dose, provavelmente meu metabolismo pode ser rápido, então ele pode diluir a medicação mais rápida, né? Então, vamos pensar que eu tomo Venvance, 12 horas depois eu já não estou mais com Venvance no sangue. Então, assim, eu vou voltar a ser a pessoa que eu sou, normalmente, vamos pensar assim, né? Isso. Diretamente. Isso. Então, se eu volto a ser, né, e eu não sei tratar isso, não vai adiantar nada. Isso. A medicação, ela não vai... A medicação só vai me mostrar o outro lado da moeda que eu não sei hoje. Isso. Então, ele vai... Por isso que a terapia vai ser importante Exato. nesse sentido. E outra coisa importante, Vinícius, que você falou, veja, gente, a medicação para TDAH não é uma varinha mágica da fada da Cinderela. Quem dera que fosse, né? Quem dera fosse. Infelizmente, não Né? temos isso ainda. Que vai Ainda não. tocar lá na sua cabeça e você vai aparecer aquele vestido maravilhoso para você ir pro baile. Não. Ela vai melhorar a sua atenção, ela vai melhorar o seu foco, mas os comportamentos mal adaptativos que você teve durante a vida e que, inclusive, criaram maneiras de pensar que são desadaptativas, eles vão continuar. Sim. Por exemplo, uma pecha que o TDAH ouve muito: preguiçoso e desatento. Né? A gente Tem ouve até um muito ponto isso. sobre isso, que quando você não está diagnosticado, dependendo, se você for diagnosticado meio novo, assim, você não vai sofrer tanto isso, mas quando você antes de ser diagnosticado, você ouve muito, presta atenção, foca, menino, faz isso, faz aquilo. Eu vou até fazer aqui, ó, vou lhe expor, minha mãe, viu? Vou lhe expor, se você ver isso aqui, vou lhe expor um pouco aqui. Ela dizia, né, Rafa? Foca. Foca. Aí e também minha mãe, ela você sabe que ela não tem muita paciência com essas coisas. Rafa, vamos deixar os problemas de casa em casa. Mas é normal, totalmente entendível e Porque eu acho que, inclusive, Jeane também tem TDAH. É Ela sério? não assume. Ela não assume que tem. Mas aí o que foi que ela fez? Ela tomou a Ritalina e ela disse: meu Deus, mudou a minha vida. Eu disse: Jeane, eu já falei pra você que você tem TDAH. É só procurar um profissional para fazer a avaliação, porque eu não vou fazer a sua avaliação. Sim, né? Mas que você tem. E vocês sabiam que é muito comum um TDAH casar com outro TDAH? Sabiam Então, disso? minha namorada, ela, assim, eu suponho longe, que ela possa também ter, sabia? Era porque a gente tem muitas coisas parecidas, são as características. Isso. E as características do E sabe TDAH o quê? têm coisas muito parecidas. Isso. E aí, depois que eu comecei a aprender que o que era meu do TDAH, aí eu disse, ela também tem isso. Não, o meu caso é diferente. Eu sempre soube que meu marido é TDAH. Ele não Que tem engraçado. diagnóstico, mas é notório que ele Então, tem. e geralmente acontece. Eu acredito que seja um mito, porque eu não me via nem de longe com a possibilidade de ter um diagnóstico de TDAH, porque eu sempre fui muito quieta, Pronto. parada. Outro O meu mito, marido, ele Priscila. não para, ele fica andando, ele gira, ele levanta, ele... E eu sempre fui parada. Se você me deixar 3 horas sentada, eu vou ficar 3 horas Esse é outro sentada. mito já. Né? Mas a minha cabeça não para. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Então, e aí, isso era uma coisa que eu não imaginava nunca que poderia ser TDAH. Entendi. Olha, veja, um TDAH é muito comum casar com outro TDAH porque para aguentar um TDAH só outro, porque assim, de uma hora para outra, tipo a Letônia, de uma hora para outra assim, vamos fazer uma viagem de mochila? Vamos fazer viagem de mochila. E vai mesmo. E assim, uma pessoa que casa com outra pessoa que não tem TDAH, quando diz, vamos fazer a viagem de mochila? Não quero. Então, assim, geralmente um TDAH aceita. Gosta de loucuras. Né? Vamos. Mas esse é um mito, Priscila, de que o TDAH ele precisa ter uma hiperatividade conjugada. O TDAH ele tem 3 maneiras de se manifestar. Ou você é um TDAH desatento, e aí a desatenção vai predominar. E nas mulheres vai acontecer muito de quando elas começam a chegar ali no início da pré-adolescência para a adolescência,
elas começam a ficar menos hiperativas e mais desatentas, mais quietas, mas essa hiperatividade começa a ser mental. Nos meninos, não. Porque os meninos, socialmente, eles são impelidos a correrem, a jogar bola, a colocar essa hiperatividade para fora. Né? Então, assim, aí a gente tem o TDAH combinado, que é hiperativo impulsivo. Esse sou eu. Eu tenho características de desatenção e de hiperatividade e impulsividade muito comuns, assim. E tem o TDAH, que é mais hiperativo, mais impulsivo do que desatento. Então, assim, esses 3 casos se apresentam de maneira diferente. O TDAH desatento vai ter mais problema com desatenção, a hiperatividade vai ser mental, o TDAH combinado vai apresentar problemas em todas as áreas, e aí o TDAH imperativo impulsivo vai ser aquela pessoa que vai usar droga, que vai tomar decisões muito impulsivas, que vai terminar namoro, que vai terminar casamento, que vai começar um curso e não vai terminar, que vai começar outro e não vai terminar, começar outro e não vai terminar, vai começar uma lista de cursos infindáveis e não vai terminar, vai mudar de faculdade o tempo todo e não vai terminar, justamente por conta disso, porque a impulsividade leva a muito rapidamente mudar o cenário da coisa. Esse é o meu TDAH. O meu é da impulsividade. Eu faço 5 cursos ao mesmo tempo. Agora estou me propondo a terminar. E isso está me um custo muito alto. E é difícil, né? Exato. A atividade física mesmo tem 4 meses que eu tenho ido regularmente, mas depois que eu tive um problema de saúde, eu tenho trombofilia, eu sofri uma trombose no início do ano, fiquei 45 dias de cama. Caramba. E aí já foi minha segunda trombose, então eu falei, não, agora eu tenho que fazer atividade física. Uhum. E aí eu falei, não, mas agora eu tenho que levar isso a sério. Então eu estou começando, estou tentando que isso se enquadre na minha rotina, porque eu aprendi recentemente que quando vira rotina, desocupa um lado do cérebro. Isso. E aí é como escovar o dente, que você nem pensa que tem que escovar o dente, você faz. Né? Eu tenho algumas coisas de TDAH que... Assim, algumas coisas que parece que não são de TDAH. Não, me confunde. Vinícius. Exatamente. Ele tem. Tanto que eu estava conversando com o meu psiquiatra, né? E algum dos pontos que ele foi falando, não, você é desorganizado? Eu disse, não, muito pelo contrário. Eu sou muito... não chega a ser toque, né? Eu parei de falar toque, que eu falava antigamente toque, mas toque é um problema, sim, né? Então não é toque. É diferente. Mas assim, eu preciso de tudo organizado. E isso vem da família, porque minha mãe, ela é super rainha da organização, entendeu? Ela é assim, eu tô no meu computador lá na mesa da minha bancada, ela vê o meu controle do ar-condicionado posicionado, sei lá, de forma errada, ela pega e vai guardar em outro canto. Eu disse, mãe, eu tô usando isso, não precisa pegar, entendeu? Então, assim, eu preciso do ambiente completamente do meu jeito. Então, eu imagino que isso hoje seria meio que adaptações, né? Porque, querendo ou não... Eu criei adaptações para eu me sentir melhor. O ambiente organizado me traz um bem-estar. Então, eu me adaptei para isso. Eu tenho uma cliente que é uma cliente maravilhosa que ontem me liberou de terapia. Obrigado você, Babi, que me liberou da terapia ontem, porque eu caí de moto. Você caiu de moto? Tô com a ferida aqui enorme na perna, tava doendo muito. E ontem foi um dia extremamente cansativo. Ontem eu tive sessão o dia praticamente quase todo. Foi realmente muito cansativo. E aí eu pedi a ela, Babi, me libera hoje, pelo amor de Deus. Ela estava viajando, estava em Paris. E era a primeira terapia depois de 2 semanas, mas ela disse, não, eu vou lhe liberar. Tá liberado. E aí ela tinha uma coisa que ela também é muito organizada. E isso era uma das coisas, inclusive, que a psiquiatra dela, a Tainá, meu amorzinho, né, lá de São Paulo, doutora Tainá, e que ela dizia assim, Cássio, mas eu gosto muito de trabalhar com o Tainá, com o Eric e com o Camilo. Porque eles 3, eu tenho uma possibilidade de entrar em contato com eles e conversar com eles tanto sobre a medicação, tanto sobre alguns comportamentos, e eles têm também esses feedbacks para me dar. E aí a Tainá sempre dizia, mas ela é muito organizada. E é muito organizada. Ela faz as coisas, ela se propõe a fazer e faz e termina. Né? Onde é que está esse TDAH? Então, é aí que cabe o diagnóstico por uma pessoa especializada, Priscila. Se a pessoa não souber quais as vias e onde é que a gente encontra um TDAH que às vezes é diferente, realmente a pessoa vai ficar aí sem diagnóstico.
E as mulheres sofrem muito, a gente está falando disso. As mulheres sofrem muito com a falta de diagnóstico, porque as mulheres acabam sendo diagnosticadas com depressão, com ansiedade, igual no começo da psicologia, que elas eram, as mulheres eram classificadas como histéricas, né? O Freud começou a psicanálise porque as mulheres eram classificadas como histéricas, e não era nada de histérica, eram questões psicológicas que as mulheres tinham e que, por conta da sociedade, elas não podiam colocar para fora. Inclusive, eu sou uma estudante de psicologia com curso trancado porque aceitei fazer o mestrado em administração pública. Muito bom, muito bom, Priscila. Maravilhoso. Mas o que eu achei interessante, que foi uma fala sua do podcast anterior, que é essa questão da sociedade cobrar muito da mulher essa organização, e isso me afetou muito, porque, ao contrário, assim, como sua mãe, a minha mãe também é aquela dona de casa padrão, tudo é perfeito, tudo é organizado, e ela me cobrou muito a vida inteira, essa perfeição e essa organização, e eu não conseguia. Eu não consigo até hoje. Minha casa é arrumada porque meu marido gosta de arrumar. Não porque eu não ligo. É a hiperatividade do seu marido. É a que parte é o dele. Então, ele organiza, ele vai lá, ele adora flores. E eu não ligo para isso. Eu não estou nem aí para isso. Né? Então, assim, é muito difícil. E a vida toda me cobrei muito. Eu falei, poxa, eu sou muito desleixada. Né? Fica aquela peste de preguiçosa, mesmo. De desleixada. Isso mesmo. E eu já me senti péssima mãe muitas vezes porque eu já esqueci vários compromissos dele. Semana passada, eu estava tão focada em terminar um trabalho meu para o mestrado, e é uma coisa que a terapia da minha filha é toda quinta, 14h. Eu estava lá, vi na agenda mais cedo, a questão de você ter agenda e não adiantar nada. Eu vi na agenda que, e isso era um horário rotineiro para mim, quinta, 14h. E Tô lá, do nada, eu estou usando o método Pomodoro para estudar, né? Maravilha. E aí deu a pausa, eu falei, deixa eu olhar aqui meu telefone, estava lá uma mensagem. Estou aqui esperando a Alice. Né? Então, assim, isso é muito rotineiro na minha vida. Eu me cobrava, poxa, que mãe horrível, porque eu via aquelas outras mães sendo tão dedicadas, tão comprometidas, tão certinhas, eu não conseguia. Isso dói muito na gente, e é por isso que o diagnóstico acaba sendo libertador. Nossa. Porque a gente acaba entendendo que não é o que você é o que você tem, né? É o que você tem, que não era o que você era, você não era desleixada, você tinha TDAH. Então, e esses dias eu recebi um comentário que eu achei engraçado numa dos posts lá do Instagram, que a seguidora disse assim: a jararaca da minha sogra ficava dizendo que eu era preguiçosa o tempo todo. Eu digo, mas entenda que a pobre da jararaca da sua sogra talvez não entendesse que você tivesse TDAH e nem você sabia que você tinha. Como funciona isso? A minha mãe não me entendeu a vida inteira. A minha mãe, no caso dela, foi a jararaca da sogra. No meu caso, foi a minha mãe. Isso é muito forte, gente. Você, como mulher, ter a sua referência feminina o tempo inteiro lhe criticando porque você não se adequa àquilo ali, isso é muito forte. E aí, não vou dizer que minha mãe é causadora disso, jamais. Mas isso é muito forte para uma menina. Ainda mais que vem de pessoas que você mais ama. Então. Que está muito próximo a você, né? Eu tenho irmãos que provavelmente são TDAH, entendeu? E hoje eu percebo por causa do meu diagnóstico. Então, assim, eu vejo a atitude deles que eu já consigo entender e classificar aquilo como um possível TDAH, entendeu? Minha irmã de hiperatividade e meu irmão completamente de desatenção. E é engraçado, porque a gente vê, às vezes, meu irmão, por exemplo, esquecendo uma coisa, a gente criticando meu irmão porque esquece ou por causa de uma desatenção, e eu fico pensando, hoje eu já penso um pouco diferente, eu não vou criticar ele, eu vou lembrar que isso provavelmente deve ser um diagnóstico que ainda não tem. Né? Então, por sinal, Franklin e Simone, meus irmãos aí, vocês, que eu vou passar esse link para vocês assistirem. Passa o link, por favor. E passa o contato do terapeuta que faz a avaliação. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Vai fazer uma diferença na saúde completa. Minha irmã, ela tem alopécia, por exemplo, cai cabelo, entendeu? De estresse. De muito estresse, por causa da hiperatividade dela e com certeza por causa do TDAH, entendeu? Hoje eu consigo ver muita coisa nela. Gente, olha, a gente é tão impulsivo que a gente está começando... O Rafael já falou sobre família, o Vinícius está trazendo a família dele. Não, mas eu vou aproveitar. Eu já trouxe tudo. Sua... mas olha, veja, isso é uma coisa... A Priscila falou algo muito importante. Sabe o que acontece com muitos TDAHs que vêm para a terapia? É muito comum. Problemas de comportamento são assim. Parece que é batata. Baixa autoestima, a validação a partir dos outros e não a partir de si mesmo. Por exemplo, fiz aqui um excelente trabalho. Se eu não receber um feedback
positivo, Não adianta nada. eu me sinto um péssimo, ou então o meu colega elogiou o meu chefe, mas não me elogiou. Então, eu fiz um trabalho melhor do que o dele, mas ele não me elogiou. E aí eu fico triste. Às vezes o meu chefe fez aquele elogio porque aquela pessoa precisa daquele elogio, porque está dando trabalho na empresa e precisa daquele elogio, mas eu não preciso. Só que eu não consigo pensar assim. Então, assim, baixa autoestima, dificuldade de tolerância à frustração. Então, é aquela pessoa que recebeu um não, vai ter dificuldade de lidar com o não, vai ter dificuldade de lidar com as coisas que acontecem diferentes, né, na sua vida, problemas com a impulsividade, dificuldade de relacionamento. É muito, muito, muito comum meus clientes TDAH terem apenas 1 ou 2 amigos. Muito comum. Amigos mesmo, assim, que conversam e tal. Por quê? Porque a amizade ela é recíproca. Exato. Você tem que regar a amizade. E a gente não lembra de regar a amizade, né? Então, veja, as pessoas neurotípicas viajam e elas tiram um monte de foto e elas ficam mandando para... Vou mandar para fulana, vou mandar para Beltrano. A gente até pensa em mandar para fulano e Beltrano, mas a gente esquece de mandar, né? Então, assim, a gente vê a mensagem da pessoa e diz, daqui a pouco eu respondo. E esquece de responder. Então, assim, eu tenho um amigo particular, o Sampaio, que é meu amigo... Cara, eu acho que, assim, Deus me deu esse cara para ser o meu irmãozão, assim, sabe? Porque eu tenho outros irmãos, eu tenho a Derbal, mas a gente se reencontrou agora, porque ele é filho só do meu pai, que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, é um docinho, é um cara assim maravilhoso. Quando eu fico perto dele, eu me sinto tão bem, gente. Eu nunca disse isso para ele, aproveitar a Derbal e dizer isso para você, que eu me sinto muito bem quando eu estou perto de você, quando eu te abraço, quando a gente está perto. Ele mora em São Paulo, infelizmente. Eu tenho a Grazi e o Tárcio, mas o Sampaio, ele é como os meus irmãos. Só que a gente se fala, a última vez que eu falei com o Sampaio, eu estava olhando aqui no WhatsApp, foi dia 20 de julho. E sabe como foi a conversa? Ele mandou uma imagem e eu botei um kkk. Essa foi a conversa. Mas eu sei que se eu disser para o Sampaio, eu preciso de alguém para me levar no hospital agora. Ele deixa o que ele estiver fazendo para me levar. E ele me entende. Ele entende que eu não mandei mensagem no dia do aniversário porque eu sou TDAH. Ele me entende que ele vai marcar comigo, eu vou esquecer. Ele me entende. Eu sou ao contrário com amizade, sabia? Eu sou, tipo, de hiperfocar nas amizades, tipo, chegar ao ponto de, tipo, eu fico me doando demais para as amizades e querendo que seja recíproco. E às vezes não é tanto porque é uma amizade, gente. Não precisa ser, não é um relacionamento que você tá... Às vezes tinha pessoas que, tipo, eu tinha um círculo de amizades, aí tinha aquela pessoa em si que eu era muito próxima e eu queria ser tão próxima daquela pessoa, assim, tão amigo mesmo, que, pô, às vezes fica cansativo para outra pessoa, entendeu? Então, no meu caso, era ao contrário, era esquecer. Talvez seja o seu hiperfoco dopaminérgico. Era cobrança, às vezes, cobrar amizade, imagina. Não, né? eu já sou aquela... Você falou que sou amigo 20 de julho, eu tenho amigas que são como essa. Eu não tenho muitos amigos. E os poucos que eu tenho, eu fico, às vezes, meses sem falar. Né? E eu sei que se eu falar agora... eu faço mestrado em Brasília, eu cresci em Brasília, né? Então eu vou, e aí eu tenho amigos lá que eu falo assim, amiga, estou chegando. Quando a gente se encontra, é como se a gente nunca tivesse se separado, mas a gente passa meses sem se falar. Isso é a verdadeira, é a amizade. Exatamente. Outro mito é que o TDAH não consegue ter sucesso profissional. Vocês acham isso? Assim, a pessoa TDAH ela não vai conseguir chegar lá profissionalmente. O que vocês acham disso? Eu discordo. Eu discordo pelo fato que, assim, vai ter dificuldade, óbvio, principalmente o não tratado, né? Como tem dificuldade em muitas partes da vida, então a vida profissional pode ser uma delas, né? Hoje, eu acho que um dos pontos para eu ter corrido mais atrás do TDAH foi realmente questão de procrastinação, e isso me afeta no trabalho. Então, sim, pode chegar a um ponto, se não tratado, de chegar, né, a não ter sucesso. Porém, assim, não gourmetizando o TDAH, né, longe de mim, mas tem o lado positivo do hiperfoco, que muitas vezes isso pode lhe ajudar no trabalho, né? Eu já vi pessoas que hiperfocam no trabalho e ajudam, como também, dependendo da situação, pode ser também olhado o outro lado da moeda, como pode atrapalhar também, né? Então, não vejo isso como verdade, né? O TDAH ele não vai ter sucesso. Ele pode ter sucesso como qualquer outra pessoa, né? A gente pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, como uma pessoa diabética pode ter uma vida normal. Mas assim, o hiperfoco, a parte ruim é que você não controla o que vai ter no hiperfoco. Você não sabe se vai ter hiperfoco desenhando, não sabe se vai ter hiperfoco
sei lá, vem vendo alguma coisa, não sabe, pesquisando, estudando. O hiperfoco aparece e a é gente simplesmente entra nele. Assim. E é maravilhoso. É maravilhoso. Então, eu acho que quando maravilhoso. combina o hiperfoco com a maravilhoso. atividade profissional, acho que é um excelente Perfeito. casamento. Mas Maravilhoso, quando ela não casa, é complicado. Exato. Porque vem a procrastinação, vem a cobrança. Eu acredito que se eu tivesse sido tratada antes, precocemente, do TDAH, eu teria tido um outro destino profissional, acredito, um outro viés, né? Então, assim, eu acho que pode ser que somos humanos, né? Poderia ter dado, como poderia não ter dado. Mas eu acho que o TDAH não tratado atrapalha muito se não casa o hiperfoco com o profissional. E aí, sabe o que acontece, gente? Acontece que, às vezes, a pessoa TDAH, ela toma a decisão de fazer tal curso por um hiperfoco. Sim. Por exemplo, eu tenho um possível cliente, a gente ainda está nesse momento agora, que ele fez um curso totalmente diferente do que ele gosta de fazer na vida. Então, por exemplo, é tipo assim, medicina e letras. Ele gosta muito de ler os clássicos e tal, e aí foi para a área de saúde, que não tem nada a ver. E quando você, por exemplo... Pressão social, às vezes. Eu conheço uma pessoa com TDAH que ela é mestrada, faz doutorado, é professora de faculdade, é super requisitada, ninguém sabe que ela tem TDAH, e aí ela me confessou, assim, mandou um direct para mim dizendo assim, olha, eu tenho TDAH e eu estudo e dou aula em hiperfoco. Ela estuda em hiperfoco. Então, quando ela começa a ler o livro, ela vai. E aí, acabou. Então, assim, realmente, quando a gente... E o tratamento precoce, Priscila, você está batendo nisso. E eu queria bater nisso também. O tratamento precoce, ele é importante por duas formas. Primeiro, porque a pessoa começa... O que você falou, Vinícius? Quando eu sei o que é do TDAH e eu sei o que é meu. Sim. Você começa... Tratamento dividir, precoce, né? começa a dividir. Você alivia, né? De dizer, pô, isso aqui não é comportamento Isso. meu. Você começa a entender e dizer assim, não, isso aqui é do TDAH, isso aqui é meu. Tá? E aí você começa, além de fazer isso, de dividir isso, uma outra coisa que os estudos, inclusive, estudos científicos já comprovam, é que quanto mais cedo você inicia a medicação, você consegue, na idade adulta, não tomar a medicação. Por exemplo, a gente que é TDAH adulto, provavelmente vai tomar a medicação para o resto da vida. Mas pessoas que se tratam com o Rafael está sendo tratado, pode ser que o Rafael chegue lá nos 20, 30 anos e não precise mais tomar medicação. Por quê? Porque a possibilidade de focar vai dar para ele a possibilidade também de aprender as funções executivas. Ele vai ter mais tempo também para, né, todo esse desenvolvimento, né, da vida adulta, de chegar já sabendo, já com seus gatilhos. Ele sabe por onde andar, né? A gente está aprendendo a andar. Eu digo que a gente está reaprendendo a andar hoje, né? Então, no caso da minha filha mesmo, ela não teve, né, pela avaliação neuropsicológica. Eu estou esperando a consulta com o médico, que vai ser na próxima semana. Mas, independentemente disso, eu identifico o que ela precisa e já comecei o tratamento direcionado para as necessidades dela. Porque, independentemente do diagnóstico, né, em que pese eu amar um CID, eu acho que é muito importante, mas a gente vê as dificuldades e já começa a tratar. Ela tem 8 anos. Então, provavelmente, se ela começar, a partir de agora, ter esse olhar, né, ter esse trabalho dirigido para essas dificuldades que não sei o que ela tem, apresenta... Eu tenho certeza que ela vai ter uma qualidade de vida infinitamente melhor que a minha. Com certeza. E aí, vejam, qual é o grande problema do TDAH? O grande problema do TDAH é que ele vai ter problema nas funções executivas. Ele vai ter a chamada disfunção executiva, que é dificuldade de gerenciar o tempo, e aí vai ser aquele negócio que a gente acha que em 1 minuto dá, que em 1 hora dá e não dá. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade nesse gerenciamento de tempo, que é assim, eu acordo hoje... E eu não sei se hoje é terça, se é quarta, se é quinta ou se é sexta. Eu tenho que olhar a agenda para saber que dia é hoje e quem é que eu vou atender hoje. Isso é da minha dificuldade de gerenciar tempo. De dizer, não, em 1 hora eu consigo fazer. Eu não consigo fazer. Então, organização. A organização que a gente fala de disfunção mental não é a organização de pegar as coisas e colocar no lugar. Não é isso. Porque, Priscila, veja, quando
quando você é criança e a sua tia diz assim, separa os brinquedos vermelhos dos amarelos. Você tá, na cabeça, você está fazendo algumas coisas. Primeiro, você está classificando o que é brinquedo e o que não é brinquedo. Você está categorizando o que é amarelo e o que não é amarelo. Você está mensurando o local para você saber se tem mais peças amarelas e eu vou colocar num local maior e se tem menos peças vermelhas eu vou colocar num lugar menor. Então veja o quanto de coisa o seu cérebro está fazendo enquanto você está se organizando. Por conta da dificuldade de atenção, essas habilidades elas não são criadas. Então, justamente por isso, a pessoa acaba tendo essas dificuldades. Né? A gente se adapta muito, isso, né? Eu vejo muito isso. O TDAH é muito... Principalmente, como eu falei, como eu já vinha me adaptando minha vida inteira, né? E percebi agora essa adaptação, né? Eu estou até sendo investigado por dupla excepcionalidade, que seria auto QI, como dizem, né? Então, assim, foge até um pouco da ideia de TDAH tem dificuldade de estudo, etc. Pode ser, sim, que essa dupla excepcionalidade me facilitou, né? Teria que fazer uma avaliação neurológica para ver se realmente eu tenho, etc. Então, assim, sempre tive facilidade com estudo, principalmente na faculdade. E é engraçado, porque no colégio eu era ok e na faculdade eu fui excepcional. Por quê? Na faculdade eu estudava uma coisa que eu gostava. Então, isso me puxava. Então, eu já fui o contrário. Né? Eu fiz agora minha avaliação, eu também estou acima da média em várias áreas, mas eu era excelente porque eu tinha um objetivo que era passar no vestibular. Passou aquele objetivo... Eu não tinha mais, né? Baixou tudo. Então, e inclusive eu ando lendo muito sobre a questão da motivação e o TDAH, né? Li já dois textos muito bacanas falando sobre isso, e de fato isso para mim foi o que mais casou, a motivação. A motivação no TDAH, geralmente, Priscila, ela é uma motivação extrínseca. Ou seja, ela é uma motivação que vem de fora para dentro. E é por isso que o TDAH precisa muito da validação dos outros. Porque a motivação é de fora para dentro. Muito poucas vezes a motivação acontece assim. Eu quero fazer isso por conta de mim mesmo. Né? Então, assim, algumas dicas. Eu vou dar algumas dicas aqui antes disso. Consultoria gratuita. Hein? Consultoria gratuita. Algumas dicas. Dormir. Para dormir. Deixa um caderninho do lado e vai anotando tudo que você começar a pensar. Porque se você anota, o cérebro começa já aí entendendo que você já deu um encaminhamento. Tá? Isso é uma coisa importante para TDAH que não consegue dormir. Você que não consegue dormir, deixa uma agendinha do lado. E aí, pensou em alguma coisa? Vai lá e anota. Amanhã fazer isso. E deixa lá do ladinho. Amanhã fazer isso. Eu faço isso com bloco de notas, porque eu sou péssimo em coisas manuais. Eu, como sou da área de computação, etc., vai lá no celular mesmo. Salvo e deixo. Ótimo. Eu tenho isso. Né? Outra coisa, tem um programa na Netflix. Olha a gente aí falando de você, Netflix. Tem um programinha na Netflix chamado Headspace, que ele tem é como se fosse uma história para dormir. E aí você ouve aquela história para dormir. Eu acho que eles têm alguma coisa que eles fazem com a gente, porque em 5 minutos, gente, eu durmo. É impressionante. É o Headspace interativo. Eu vou ver se dá para, enquanto eu estiver falando aqui, aparecer no cardzinho do Headspace interativo. Tem lá. Você escolhe o que você quer fazer. Aí tem meditar, relaxar e dormir. Você passou comigo, não foi uma dessas? Eu mandei para você. Foi bem no começo, eu acho. Meditar, relaxar e dormir. Outra coisa, o TDAH, durante o tempo de trabalho, precisa fazer pausas. É preciso, por exemplo, que você faça pausa de pelo menos 15 minutos. Mas a pausa, gente, para o TDAH, ela tem que ser assim, ó. Você tem que fazer uma coisa nada a ver. Vai mexer com o cachorro, vai brincar com ele, o cachorro, 15 minutos. Vai comer, tomar água, falar com a mãe. Outra coisa importante, ele precisa de algo que durante a atividade que ele esteja fazendo, ele possa pôr a hiperatividade para fora. Algo motor. Então, por exemplo, pode ser uma bolinha que você joga ali num foco, né? Tem lá faz um alvozinho e aí você joga a bolinha enquanto você está fazendo a atividade. Para ali 5 minutos, joga a bolinha, depois volta para a atividade. Pode ser... Tem um anel que fica você girando, fica né? Girando, já mexendo tive nas isso. bolinhas. Nossa, maravilhoso. Então você pode ser um anel que você fica mexendo e girando ali as bolinhas, porque isso vai impedir, por exemplo,
E o TDAH tem muito acabo roendo isso. unha. Isso, Vinícius. Meu marido... Era isso que eu ia falar Minha com você. destruída, nossa, por Então- causa disso. E hoje eu entendo. Então. Antes eu não entendia. Hoje eu entendo que faz completamente sentido eu não ter unha, porque assim, eu tô trabalhando e principalmente, eu já percebi, eu só começo a ruim unha quando eu tô num momento de, entre aspas, estresse ou... Por exemplo, Que pesa muito. É que uma pesa, atividade uma atividade que muito. pesa, que no caso do trabalho é uma atividade que pesa. Isso. Então, eu vou lá e eu já boto a mão na boca e aí quando eu percebo, eu digo, eita, eu tô roendo unha. E é por quê? Eu já sei, é por causa do trabalho, é porque eu tô nervoso, porque eu tô ansioso. Então, Isso. essa é a hiperatividade que eu tenho que extravasar, entendeu? E Unha vai é pra unha. horrível. Minha unha é horrível. E o pior é que eu esqueço de cortar. E aí cresce torta. Ah, vocês querem de cortar? Eu não corto unha, Não tem mais de precisa. 5 anos, ou Meu até marido, mais. meu Tem marido mais. sangra Tem mais. ao E a, redor. gente, e a gente vai trabalhar isso em terapia, que era uma Vamos. coisa que eu ia trazer Preciso. isso. Porque, veja, o anelzinho vai ajudar. Existem outras pessoas que não roem unha, mas vão comer. E aí, comer, gente, as pessoas acham que é uma atividade... Ah, eu como que eu tenho ansiedade. Não, você come porque você tem hiperatividade. Exato. Porque você fica mastigando. Mastigar, E dá o processo dopamina. de mastigar... A alimentação, ela é dopaminérgica, né? Isso. Você comer uma coisa E não gostosa só- E não somente isso, mas o processo de mastigar... Então, eu sofri a vida ele é inteira hiperativo. do efeito sanfona. A vida inteira, altos e baixos em relação ao meu corpo, né, ao peso. E hoje eu tenho certeza que é por isso. Com certeza absoluta. Não sei se isso chega a ser um transtorno compulsivo alimentício. Não, né? veja, Não eu sei. costumo dizer que o TDAH ele vai ter dificuldade em algumas áreas, mas não é compulsão. Sim. Tem psicólogo, tem médico que batem nessa tecla dizendo que é compulsão. Eu não acho que o TDAH seja compulsivo. Pelo menos todos. Eu acho que ele faz assim, ó. Tem o limite, o fazer muito, e tem a compulsão. Eu acho que ele fica aqui, ó. Entre os dois, né? Oscilando entre os dois. Que é o que vai ser, como você falou, por exemplo, uma atividade de maior concentração. Então eu vou aqui ficar E você roendo sente unha. fome. Eu já aconteceu isso. Eu tô com uma atividade de concentração. Quando eu termino ela, bate uma fome que às vezes não tem sentido. Eu acabei de almoçar, sei lá, tem 1h30 que eu almocei. Isso. Eu almocei bem, eu tô com a barriga ainda cheia. Mas se eu não for comer alguma coisa, eu morro. Isso. Entendeu? Eu sinto aquela Então, vontade. eu tenho... Mas eu achei perfeita essa sua fala, É. porque é justamente o que eu sinto. Eu não me sinto compulsiva, mas eu me sinto oscilando, assim, Isso. de forma... E aí, Priscila, é isso que acontece muitas vezes no diagnóstico, que o psiquiatra... Veja, imagina, vamos imaginar aqui, nós não somos psiquiatras, né? Mas vamos imaginar que eu entre aqui na sala de vocês, eu seja um paciente de vocês e eu diga, doutor, eu tenho dificuldade para dormir. Na hora de dormir, eu estou com um pensamento... meus pensamentos são muito acelerados. Doutor, eu sou uma pessoa que não consigo parar quieto, eu fico... Uma sensação de inquietação o tempo todo. E aí... Doutor, eu tenho medo das coisas, porque, como eu penso muito, eu fico sempre achando que as coisas vão dar errado. Doutor, vocês... Tudo bem que vocês não são psiquiatras, mas eu, como psicólogo, acho que esse psiquiatra ia olhar e ia dizer, você tem ansiedade, toma aqui um Rivotril que vai resolver o negócio. Então, você tem ansiedade, você come demais porque você tem ansiedade, você está comendo porque você tem ansiedade. Não, você não está comendo porque você tem ansiedade, você está comendo porque você tem hiperatividade. E quando você masca, come, morde, é uma atividade motora que controla essa hiperatividade. E também é dopaminérgica. Você acaba tendo uma dopamina entrando junta ali tudo, que vai... né? Então, Então maravilha. junta tudo, né? Maravilhoso. Então, geralmente o TDAH ele vai ter algumas dificuldades de controle em algumas áreas, que vão ser controle por compras. A vida financeira do TDAH vai ser muito complicado, porque ele vai chegar na loja e vai dizer que lindo esse Copo. nada, do nada que não faz nada, do nada que não faz nada, que não serve para nada, mas que é lindo que eu vou comprar. E ele compra. Essa sou eu. Então, geralmente Eu assim, nunca tive controle financeiro. Nunca na vida. Eu tenho uma impulsividade por compra absurda. Absurda. E assim, hoje eu tento me controlar. Hoje eu tenho um prazer. Você vê. Eu fico botando coisas no carrinho, nas lojas, para depois tirar. Pronto. Né? Só aquela sensação de tipo, Só a sensação. posso comprar, mas não Exato. vou. E aí é nisso que eu vejo minha filha também. Minha filha, ela tem necessidade de coisa que não serve para nada. Sim. Né? E é uma coisa que eu entendo, porque eu também tenho. entendi. Mas olha, Priscila, alguns psicólogos, inclusive, dão essa dica. Põe no carrinho e Tira. deixa lá. Eu não dou essa dica. Eu digo, olha, não põe no perigoso. carrinho. É perigoso. É perigoso. Eu digo, não põe no carrinho. Você tem que começar a
quando você vê uma coisa, você tem que parar e pensar, eu preciso mesmo? Exato. Eu quero mesmo comprar isso? Então, eu tenho feito isso a partir do carrinho. Isso. Eu coloco no carrinho aquele impulso, porque chega uma época que é só promoção e você recebe um monte de Sim, voucher. sim. Minha namorada tem isso. Aí, é mais um ponto de TDAH pra ela. E aí aquele monte de coisa no Vinícius, eu tô voucher. achando que vai ter Rapaz, vamos descobrir um diagnóstico no futuro, que vamos hein? descobrir se a gente não descobrir o diagnóstico no futuro, no mínimo hoje vai ter uma DR. Mas continua, Priscila. Vai não. E aí eu comecei isso há pouco tempo, desde que eu comecei a entender o TDAH, né? Comecei a analisar e aí a me situar nessa realidade que não existia na minha vida. Aí comecei, não, mas eu não preciso disso. Essa blusa, eu tenho 5 dessa mesma cor. Né? Batom. Eu tô aqui de batom hoje, mas eu dificilmente uso batom. Aí, para que eu vou comprar mais um? E eu não quero qualquer um, eu quero aquele batom. Sim, Em específico, né? E eu não uso. Eles vencem lá na minha gaveta porque eu Sim. não uso. Né? Então, assim, e isso é muito forte. Isso. Esse impulso é muito forte. Esse impulso financeiro, com certeza, foi o que acho que me trouxe mais prejuízo na vida. Aí a gente fala prejuízo, né? Então vai ter prejuízo financeiro, porque vai ter dificuldade de controle. Dificuldade de controle alimentar, porque não vai comer para se alimentar, vai comer para ter dopamina, né? Então, assim, eu tenho um cliente que tem uma dificuldade no final do dia, depois que ele termina o dia, aí ele tem isso que você falou, essa vontade absurda de comer. Então, É tipo um sistema de recompensa. aí, por exemplo, agora a estratégia que a gente mudou, a gente fazia terapia de manhã, eu disse a ele, olha, agora pelo menos uma vez por semana a gente vai fazer a terapia quando você encerrar o seu trabalho. Porque vai ser nessa hora que a gente vai pensar sobre a comida. Sim. Então, vai ser aí. Outra coisa, além da comida, sexo. Às vezes o TDAH ele tem picos em que ele quer muito e picos em que ele não quer muito. O hiperfoco está tão em outras coisas que ele vai acabar não querendo muito. Uhum. Né? Então, drogas e outras substâncias, como álcool e por aí vai. Então, o TDAH vai ter essa dificuldade também por conta da impulsividade. Né? Então, a impulsividade vai ser aquela situação... Outro problema que o TDAH tem, ele é extremamente empático. Nossa. Eu tenho esse problema. Eu sou Com tudo. Eu tenho empatia para animais. Você tem empatia para animais? Eu sou demais. Animais menos, mas por pessoas. Nossa Não, por Senhora. pessoas. Eu tenho de tudo. Assim, só para você ter ideia, eu tenho pena até da barata da minha casa. Não. Eu juro a você, ao ponto Eu não mato, mas que eu não não tenho. mato e eu pego ela com papel higiênico, alguma coisa assim, E solta eu na rua. solto na rua. Ou pela Não janela. acredito, Juro Vinícius. a você que eu disse, eu não vou matar. Não tem por que eu matar ela. Deixa ela viver em outro lugar, só não aqui. Não, eu não mato Jogo. de jeito nenhum. Só pra mas você essa ver, empatia- É é mesmo? sério, de tão absurdo que é. Às vezes eu vejo pessoas matando bichos assim, calma, ele não tá fazendo nada pra você, por que você vai matar? Besteira, gente. Ah, mas é uma barata. Tira ele daí. Mas a pessoa vai com nojo, né? Eu juro a você, eu também tenho nojo, não vou negar, né? Mas assim, eu fico... A empatia de não vou matar é tão maior que eu juro a você, eu pego com papel higiênico e jogo pela janela. Aconteceu isso antes de ontem, por exemplo. Tinha uma barata no meu quarto e eu fiquei calculando como eu vou pegar ela, porque era muito mais fácil matar. Eu disse, não, eu não vou matar. Não vou, não tem por que eu matá-la. Não é uma coisa... Não tem motivo pra Vinícius, matá-la. eu tô imaginando você no quarto agora, vendo a barata Estratégico correr, ali, olhando ela, olhando é. pra onde ela vai, pensando o que é que você Quem vai olha usar pensa, é pra doido. pegar. É doido, não é normal, tem problemas. Ainda bem que está se tratando com um psicólogo, com um Graças a psiquiatra. Sem pretender. Isso. Sempre teve. Então, assim, veja, e o problema dessa empatia é que, por exemplo, vai fazer uma reunião de trabalho. Aí o chefe diz, gente, eu estou precisando de alguém para fazer não sei o que, não sei o que. Aí ele vai dizer, ele já está atolado de coisa. Aí chega um colega de trabalho e diz, fulano, eu estou tão atolado nisso aqui. Não, eu te ajudo. Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. E aí ele pega o trabalho do colega. Ele já está morrendo sobrecarregado, mas ele pega o trabalho do colega para fazer. E às vezes não dá conta do dele, nem dá Nem conta do colega e acaba fazendo tudo mal feito. E aí o colega fica com raiva e tem... Por quê? Porque a empatia também é dopaminérgica. E ela gera aceitação. Ela gera Que era uma coisa que aceitação. você até citou mais cedo. A necessidade de atenção, de aceitação do próximo. Se eu sou empático com a pessoa... às vezes você faz empatia, você olha pro outro, o outro diz, ele foi empático comigo. Ele cita isso, pronto, pra você ganhou o mundo, E entendeu? por que o TDAH precisa de aceitação também? Além da dopamina, a gente vai recebendo pechas ao longo da vida. Então, é desatenta, é preguiçoso, é desorganizado, é desequilibrado,
E aí vai recebendo isso e isso vai ficando na cabeça. Então, quando você recebe um elogio, faz alguma coisa bem, é uma forma até, talvez, de você tentar provar para si mesmo que você não era tudo aquilo que disseram que você é. Verdade. Né? Então, acaba sendo uma situação meio assim. A hiperatividade acontece o tempo todo com vocês? 24 horas, 7 vezes por semana. É mesmo. Como é que ela se apresenta, Vinícius? Tá vendo minha mão? Eu tô cruzando aqui, eu tô apertando, eu tô com o pé balançando, eu tô girando a cadeira devagarzinho. Eu tô girando a cadeira e eu lembro, caramba, eu tô no podcast, né? Vou me segurar um pouco. Mas não dá. Então, assim, é 24 horas por dia, é o fato de eu estar deitado. E eu disse, agora eu vou relaxar. Aí passa milhões de coisas que eu tenho que fazer no dia na cabeça. Aí eu, eita, mas eu não tinha que relaxar? Não deu pra relaxar. Então, assim, de eu estar num restaurante com minha namorada, que é um momento de conversar e ficar tranquilo e comer, e eu tô pegando o guardanapo e amassando e desamassando, e amassando e desamassando e amassando. E eu pego sei lá, tem alguma coisa na minha frente, eu fico pegando, palpando. Eu tenho que me sentir fazendo alguma coisa. Se eu ficar 100% parado, dá uma agonia. Ao ponto que um dia eu tava passando mal por ansiedade, eu fui pro hospital, o médico aplicou soro em mim e eu não conseguia ficar sentado. Eu tive que sair andando pelo hospital, segurando o soro pelo hospital, porque eu não aguentava ficar parado. Se eu não botasse essa hiperatividade para fora, parecia que eu ia morrer. Entendeu? O Vinícius Então, chegou aqui desde o começo, que ele tá. Quem está assistindo o podcast desde o começo, se você está assistindo desde o começo, se você não está assistindo desde o começo, volta um pouquinho. Você vai ver, o Vinícius ele estava o tempo inteiro assim, balançando a cadeira. Sim. Né? O tempo inteiro. E eu tô balançando um pouco, tá? Eu queria balançar mais, mas é pra mas ficar pode legal. balançar mais, você fica à vontade. Aqui a gente. É uma grande família, né? Então pode balançar à vontade. Não deixa quem está dizendo isso é seu terapeuta, amigo. É verdade. Deixa, é maravilhoso, amo. Essa sensação é muito boa. De balançar a perna, eu amo. Deixa Nossa, a hiperatividade solta. E você, Priscila, a hiperatividade? Eu tô aqui o tempo inteiro, né? Tô aqui. mexendo na... De vez em quando dou uma... Mas o tempo inteiro me controlando para não ser impulsiva de interromper a conversa. Esse pra mim tá sendo o pior de todos agora. Eu tô até me aqui. controlando. É É horrível. dificílimo. Eu tô morrendo por dentro. Quando você fala alguma coisa que eu lembro da situação, eu não posso interromper. Eu sou educado. Então, Mas eu tô aqui assim, Priscila, me mas segurando. interrompa, por favor, interrompa. Porque quem está assistindo tem que entender que esse é um normal. podcast de TDAH. Que o psicólogo tem TDAH, que os convidados têm TDAH. Então o negócio aqui vai ser caoticamente TDAH, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Rafa, você que é TDAH desatento, como é que você acha que hiperatividade aparece em você? Assim, às vezes aparece fisicamente que vocês até pode ver que meu lábio tá todo ferido, que eu fico mordendo, eu rango a pele, eu mordo. Balançar a perna também é normal pra mim. E ela aparece, mas muitas vezes ela aparece, acho que é muito 50-50. Ela aparece tanto mentalmente pra mim, tipo assim, uma hora eu tô assim, minha cabeça tá a mil, mas eu tô ali, tipo assim, eu tô assim, mas minha cabeça fica a mil. Eu penso em tudo que é possível, assim, ficar... Acho que em um segundo eu já pensei no que eu posso fazer o dia inteiro. E também aparece fisicamente, que eu balanço na perna, morder lá, fica mais fácil. E também tô com medo de ficar mordendo. Mais mordendo. Vamos lá, comprar um anelzinho pra você, Rafa. Eu fico imaginando, gente, eu fico imaginando isso porque eu sofri isso. E eu fico imaginando se o Rafa fosse filho de pais que não entendessem. Eu fico imaginando o sofrimento que o Rafael teria. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. A minha realidade. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Eu disse, Rafa, sobe lá e pega a tesoura. E aí ele foi e ficou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, e eu lá sentado esperando a tesoura. Aí, de repente, eu fui para a escada e disse, Rafa, a tesoura. Diz, meu pai, esqueci o que eu tinha vindo fazer aqui. E ele tinha de fazer outra coisa e tinha deixado a tesoura. Veja, Vinícius, você falou uma coisa e eu acho assim que é uma frase que a gente precisa dizer muito. Quem não passa não entende. Quem não passa não entende. Uma vez eu ouvi de uma colega de trabalho e psicóloga também. Anote. Tá. Se for porque você esquece as coisas, eu também esqueço as coisas, sabe? Eu acho que precisa até levar isso em terapia, porque
é algo do que você não controla. Então, por exemplo, eu ia para o trabalho e eu tinha uma atividade para fazer tal dia, e aí lá no trabalho eu dizia, hoje é quarta ou é quinta? E aí ela se irritava porque eu dizia, hoje é quarta, hoje é quinta. Mas olha a agenda. Não, mas não é que eu quero olhar a agenda, eu quero suporte de alguém. Sim. Entendeu? De alguém que possa estar ali. E aí é difícil. Então, mas aí isso volta para a importância do CID. Eu costumo dizer, porque antes de ter esse diagnóstico de TDAH, eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho. Então, às vezes você se depara com pessoas que você fala, nossa, mas esse fulano é muito mal educado, um dia fala comigo, outro dia não fala. Eu não tenho paciência para aquele menino que é todo repetitivo, para aquela, né? Então, quando você sabe o diagnóstico daquela pessoa, isso gera pelo menos para a grande maioria eu percebo, que gera uma empatia. Você fala, agora eu entendi. Agora né? faz sentido. Agora eu entendo por que ele... E as pessoas passam a ouvir melhor, por exemplo, essa sua dificuldade, né, que você tem com o dia, que dia é hoje, né? E aí, quando fala, não, mas o Acácio é TDAH, né? Então, peraí, vamos dar um tempo, né? Eu comecei a ser mais empático com o Acácio. Exatamente. Pensando assim que eu poderia ser... como eu falei, ontem ele esqueceu, como eu falei, de falar para mim, ele botou uma hora errada, ele trocou. Assim, em qualquer outra situação, antes de eu conhecer o TDAH, eu poderia pensar, pô, que vacilo, Exatamente, velho? sem noção. Sem noção. Como é que marca um negócio? Como é que eu vou amanhã, tipo, sendo que eu tô no horário de trabalho agora e ele esqueceu de botar o horário... Pô, que falta de atenção, hein? Mas aí eu lembrei, pô, eu tenho isso, ele tem isso, somos iguais nisso. Então, entendeu? e é outra coisa, assim, por exemplo, quando meu filho teve diagnóstico de autismo, ele tinha 2 anos. E o autismo, assim como o TDAH, não tem uma cara de autista, uma cara de TDAH. Então, muita gente chegava assim, mas por que você fica falando que ele é autista? Não precisa falar, porque ninguém nem percebe. Aí eu falei, olha, primeiro porque ninguém percebe agora, porque ele tem 2 anos, mas com 3 vai perceber. E mais que isso, quando eu falo que ele é autista e que eu sou TDAH, eu falo isso no sentido de que você respeite o meu direito. Isso. Entendeu? O CID, ele é muito importante, eu vou repetir isso sempre, para o exercício de direitos. Então, quando eu falo, Joaquim é autista, eu não falo para você ter pena porque ele não merece pena de ninguém. Eu falo para que você entenda que o fato dele ser autista, ele não vai prestar atenção do que você está falando lá de longe. Ele precisa que você se coloque na altura dos olhos para falar com ele. Sim. Quando eu falo que eu sou TDAH, eu estou pedindo um pouco de paciência, porque talvez eu não consiga fazer aquilo que você espera no tempo que você espera. E não é problema isso, é isso que a gente de jeito nenhum. Cada pessoa tem o Exatamente, seu tempo, mas isso, e aí a importância do diagnóstico precoce, eu vou bater sempre nessa tecla, diagnóstico precoce, informação, a gente precisa muito, esse podcast é incrível, parabéns, porque a gente precisa falar sobre isso, porque tem muita gente que está em casa, né, sofrendo ansiedade, horrores, depressão, e não consegue imaginar, né? E que bom que nós 4 aqui temos características parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Sim, é isso. Isso é interessante. E é tão doloroso, por exemplo, eu me perdoei, gente. Quando eu recebi meu diagnóstico, me perdoei muito de muita até coisa. Hoje, assim, até hoje eu começo a ver coisas do passado que aconteceram comigo, que eu digo, olha, isso faz sentido com o meu diagnóstico atual. Então, tranquilo, passou. Era uma pulga que estava na minha trás da orelha de anos atrás, que eu fiquei, caraca, que atitude ruim eu tive, hein? Uma sessão de terapia que você não vai mais precisar pagar. Opa! Não, a minha avaliação Normal, neuropsicológica, eu acho que todo mundo tem que fazer uma. Eu achei sensacional. Não fiz ainda. Eu achei sensacional, porque é um autodescobrimento Vinícius, absurdo. Eu não fiz porque eu achei caro, não vou negar, não. Você já fez a avaliação, Não, já fez todos os a testes. outra, a que eu tô falando, a com a Nathalie lá que eu tinha conversado, que era para ver a questão da dupla excepcionalidade. Sim. Mas isso aí a gente não é faz. essa, Segure que a gente vai fazer. Mas eu achei incrível, eu comecei a falar para todo mundo, gente, todo mundo merece fazer uma avaliação neuropsicológica para se entender. Né? E aquilo para mim foi assim, libertador, porque assim, na terapia, e aí eu entendo, entre aspas, porque que ninguém ao longo desses anos todos que eu fiz terapia reconheceu, porque de fato, quando eu levava para terapia, eu levava a minha dor com o outro. Né? O outro estava presente naquele sentimento que eu estava querendo tratar. Sim. Porque eu não achava ruim eu ser bagunceira, eu não precisava levar isso para terapia. Entendi. Eu não achava ruim, né? Algumas outras características, assim, não é que eu não achava ruim, eu achava, mas eu achava que não era uma coisa para se tratar numa terapia. Eu achava que aquilo era eu, era quem... E isso é muito comum de acontecer, porque, veja, como o TDAH ele tem uma base genética muito forte, então aquilo acaba sendo... Aquelas características acabam sendo características da família.
Então, a família inteira, é igual o pai, igual a mãe, não sei o quê. Eu sempre gosto de dizer isso. E isso faz com que o diagnóstico fique muito difícil. E a pessoa só procura quando ela vai ter uma necessidade absurda, porque ela está tendo prejuízos muito grandes, ou quando ela tem alguma coisa assim que vocês mencionaram aqui. Né? Como no seu caso. Muito em coisas que meu pai tem, que minha mãe tem, que eu acabei, disse, não, isso é normal, é porque eu sou filho deles, então faz parte. Isso, eu aprendi. Mas aí agora eu percebo que é um problema meu e provavelmente eles também têm, entendeu? Então, veja, a terapia ela é muito importante nesse sentido, trazendo para que trabalhe as coisas que são próprias do TDAH. Né? E você falando de direito, Priscila, fala um pouquinho sobre quais são os direitos que a pessoa TDAH tem. Aproveita para falar um pouquinho sobre isso. Assim. Então, eu gosto muito de falar sobre isso porque é o seguinte, o TDAH, assim como o autismo, não são deficiências, não são considerados deficiências, mas o autismo tem uma lei que equipara ele a uma deficiência e, com isso, traz todos os direitos que a pessoa com deficiência tem. O TDAH, não. Então, ainda não. Ainda não. Né? E aí, o TDAH hoje tem uma lei muito boa, muito importante, que é essa lei do educando, né? Com TDAH, que traz... e essa lei ela é muito bem feita, porque ela traz a importância da junção entre a saúde e a educação. Porque, para o aprendizado, é essencial para o TDAH o profissional da área de saúde. Né? E, inclusive, nessa lei, ela abre a possibilidade para que o profissional de saúde entre na escola. Né? Mas não entrar na escola para supervisionar, mas entrar na escola para ajudar a aprender. Né? Então, o TDAH tem todos esses direitos que tem que ser atendido à necessidade individual de aprendizagem dessa pessoa. Mas o TDAH não tem prioridade de atendimento ainda. Né? E ninguém sabe o quanto é difícil para a gente esperar em fila. Exato. Ninguém sabe o quanto... parece que assim, é um fenômeno muito comum. Eu mando o ASRS 18 para as pessoas responderem. Lá no ASRS 18 diz assim, você tem dificuldade de esperar a sua vez? Aí as pessoas... Tem gente que eu vejo que é TDAH e coloca raramente. Aí eu digo assim, eu vou contar uma história. E aí eu uso o nome da pessoa. Por exemplo, se fosse com você. Eu tenho uma amiga Priscila, quando ela vai fazer compra, ela chega lá no supermercado, ela faz a compra, e aí ela olha para todos os caixas e ela escolhe o caixa que tem menos pessoas, porque ela não gosta de esperar muito. Mas aí parece que quando ela entra no caixa, magicamente, a menina do caixa começa a ser a mais lenta de todas. A menina do caixa parece que começa a ser a mais lenta. De repente, chega uma pessoa da terceira idade pedindo para passar na frente. Aí ela começa a ficar ali. Aí ela pega o celular e fica vendo o celular para ela poder ficar na fila, porque senão ela muda de fila. E ela vai gastar muito tempo ficar mudando de fila Comigo, assim, o tempo inteiro. E veja, a pessoa não vê que ela tem essa dificuldade. Às vezes eu trato muito meus clientes TDAH. De que maneira? A sessão é 7 horas. Aí eu digo, 19h10 eu mando o link. Aí eu deixo para mandar 19h10. E aí, por duas coisas. Primeiro, porque eu vou olhar o prontuário dele, porque como eu sou TDAH, eu preciso olhar o prontuário para eu saber onde é que a gente está, o que é que a gente tratou e o que é que a gente precisa tratar. Então, eu vou olhar o prontuário dele. E segundo, porque eu vou também dar uma segurada ali entre uma e outra. Né? Respirar, beber uma água, né? Isso. E, às vezes, por exemplo, o cliente TDAH entra em contato comigo. Às vezes eu leio e não respondo. E isso também... Porque, vejam, gente, e às vezes, quando o terapeuta de TDAH ele trabalha e ele dá uma atividade, aquela atividade ela proporciona bases cerebrais para você começar a ter outras atividades, a melhorar em outras atividades. Como, por exemplo, uma coisa simples, organização. Eu tenho um cliente que, Vinícius, é muito maravilhoso nisso, porque a gente não precisa lidar com isso. Mas ele é um cliente que ele tem dificuldade de organização. Então, nós estabelecemos 3 dias na semana para que ele se organize todo dia, 10 minutos, antes de começar a trabalhar. E aí, o que eu fiz? Ele colocou um despertador, eu coloquei um despertador, e eu ligo para ele, nesses dias,
nessa primeira semana, eu ligo para ele dizendo, olha, agora é hora de parar. Já desligou tudo? Desligou tudo, desligue. Vou esperar você desligar tudo aqui. Estou com você. Tá. Já não, Acácio, já desliguei, já estou... Pronto, então essa hora agora é sua. Veja, na outra semana eu não ligo mais. Mas o que eu estou fazendo com ele? Além de ensinar a organizar, eu estou ensinando... Ele está aprendendo, está ganhando a habilidade de controlar o impulso, de fazer outra coisa naquele horário, que era o horário que ele tinha que fazer. Ele está ganhando a habilidade de poder categorizar o que é prioridade, e aquele horário para ele é prioridade, mesmo que seja para fazer uma leitura simples, é prioridade. Então, ele está aprendendo prioridade também, coisas que o TDAH precisa aprender. Então, com um exercício na terapia, que a pessoa acha que é um exercício simples, a gente, tecnicamente, está ensinando várias coisas para a pessoa com TDAH. Né? Então, isso é muito importante. Eu queria que vocês dissessem quais foram os prejuízos que vocês mais tiveram por conta do TDAH até hoje. O que bateu, assim, que quando recebeu o diagnóstico, vocês, poxa, o que vocês acham? No meu caso, o financeiro foi bem forte a vida inteira, né? E eu acredito que no meu caso profissional também. Eu tive muitos prejuízos profissionais. Por exemplo, quando eu formei em Direito, que eu me tornei advogada, para mim, eu não consegui continuar como advogada. Né? Porque a audiência, para mim, era um negócio muito difícil, entender o que aquelas pessoas falavam. E eu tenho uma dificuldade de aprender ouvindo, de entender muito tempo, a não ser que seja uma coisa muito interessante para mim. Eu foco na fala, mas se não é, para mim, eu viajo 10 vezes e volto ali naquela conversa. E aí eu ficava desesperada, porque eu tinha que dar uma resposta, eu não sabia que resposta dar, porque eu não tinha ouvido o ato anterior. Eu vou mudar aqui, porque a Marília me avisou que só faltam 5 minutos, e eu vou mudar. Tem uma coisa importante que eu queria dizer antes disso. Veja, o TDAH não esquece as coisas. Sabiam disso? Eu sei que o TDAH não esquece as coisas. Falta de atenção e provavelmente não... Isso! Como é que você vai esquecer... Como é que você vai esquecer de algo que não entrou na sua cabeça? Então, assim, veja, mas eu te falei naquele dia, mas não entrou na minha cabeça. Exato. E aí não é falta de memória. Falta de atenção. É falta de atenção. Então, muita gente que faz, por exemplo, uma avaliação... A gente fez um teste disso, não foi? De memória. E assim, eu me dei muito bem no teste de memória. Exato, também me dei bem. E todo mundo me classificava como esquecido, que tem memória ruim. Não é memória. Às vezes até um neuropsicólogo ou um psicólogo que trabalhe com avaliação psicológica, que vê lá, memória boa, não se esquece, não tem TDAH. Ele não tem TDAH. Só que quem sabe, quem entende o TDAH vai dizer, não, ele esquece as coisas porque não entra na cabeça. Porque aqui no teste de atenção A ou B ou C, demonstrou aqui uma desatenção. Veja, eu fiz uma avaliação com um cliente que nos testes de atenção não deu nenhum tipo de desatenção. Ele estava na média em todas. E aí, quando eu fiz o teste de inteligência, no teste de inteligência, o erro que ele mais cometeu foi o erro por desatenção. Veja que interessante. Então, o teste de atenção que a gente faz lá, geralmente tem 2,5 minutos. Às vezes, a desatenção não vai realmente... Porque a pessoa está focada naquele momento. Isso! Você está fazendo um teste. É isso que eu falei. Você está fazendo um teste. Uma coisa é você estar na sua rotina do dia. Eu tinha percebido que ele tinha entrado em hiperfoco mesmo, né? Então, veja, gente, a gente está encerrando. Eu queria agradecer ao Vinícius. Muito obrigado. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Rafa. Né? Muito obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de ter trocado essas experiências tão ricas comigo. Né? Muito obrigado a vocês. E será que tem só 5 minutos para... 5 minutos não, porque já faltavam 5 minutos. 1 minuto para fechar. O que você pode dizer? O que você pode dizer? O que você pode dizer? Eu posso falar que autoconhecimento é a palavra, eu acho que de tudo, né? A gente se autoconhecer, entender o que a gente tem é um ponto muito focal. O que a Priscila falou também com relação a direitos, etc. Isso é muito importante, a gente saber, né, onde a gente está, se perdoar de tudo. Né? Eu acho que isso vai fazer a gente levar a vida muito mais tranquila. Mais leve. Então, autoconhecimento. Priscila. Eu bato na tecla do diagnóstico precoce, tratamento mais rápido possível e se falar muito. A gente precisa de informação sobre o TDAH. Rafael. Não se culpe, não é se culpar. E também não se botar em um nível muito acima para depois não se decepcionar porque não conseguiu, porque você sabe a condição que você tem. Mas acho que a pessoa também tem que ver que não é uma justificativa, é um motivo. Você tem que entregar porque é um motivo, não justifica você, mas não é justificativa.
Bonitinho do papai. Tá guiado, hein? Tá guiado, graças de a Deus. papai. Gente, muito obrigado pela participação de vocês no nosso podcast. Mais uma vez eu quero agradecer a Prêmio. A Prêmio é essa empresa maravilhosa de cozinhas empresariais que está aí em 170 restaurantes, em 7 estados, e a gente aguardando o de Sergipe, né? Vem ser Prêmio com a gente, né? Somos premium.com.br, se você quiser saber mais sobre a empresa. Muito obrigado, gente, e até o próximo episódio.